Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Emprego no setor agropecuário registra queda significativa, com saldo negativo de quase 30 mil postos de trabalho no país. Integração lavoura-pecuária e o sistema de plantio direto melhoram a conservação do solo, a infiltração de água e a estabilidade da produtividade, tornando a agricultura mais sustentável e resiliente. No bate-papo com o produtor, especialistas analisam o sistema de irrigação como alternativa para minimizar os impactos da seca. E mais, conheça a Adriana, uma pesquisadora que transforma resíduos em riqueza e impulsiona a sustentabilidade agropecuária. O Semear MS começa agora. O emprego no setor agropecuário tem registrado queda significativa nos últimos meses, com saldo negativo de quase 30 mil postos de trabalho no país. Em Mato Grosso do Sul, o cenário também é de recuo, mas especialistas destacam que o crescimento de algumas atividades, como a celulose e a produção de cítricos, pode mudar essa realidade nos próximos anos. O setor agropecuário brasileiro fechou novembro de 2024 com quase 30 mil postos de trabalho a menos. Foram 179.500 admissões contra 209.500 desligamentos. O saldo negativo também superou o registrado no mesmo período de 2023. Segundo um levantamento da CAGED, Confederação Nacional de Municípios, a queda nas atividades agrícolas no Sudeste e Centro-Oeste teve grande impacto nesses números. Para este economista, outro fator determinante é a adoção de novas tecnologias no campo. Na maioria dos estados brasileiros, houve um recuo da empregabilidade no meio rural. E isso se explica porque, em função das intempéries climáticas, em função da menor rentabilidade do preço das commodities agrícolas e pecuárias, você teve que incrementar a tecnologia. Porque a tecnologia vai melhorar a produtividade, vai diminuir custos e melhorar a rentabilidade. Nós tivemos a entrada muito forte dos drones no meio rural, nós tivemos a entrada do GPS, nós tivemos a entrada de uma série de elementos de tecnologia que vão substituindo mão de obra humana. A queda no emprego rural atingiu praticamente todo o país, com exceção do Sul, que teve um desempenho positivo. A região abriu 4.800 vagas em novembro, impulsionada pelo cultivo de maçã e cebola, além da produção de conservas de frutas e sementes. Por outro lado, o Sudeste foi o mais impactado, com 17.700 postos de trabalho a menos. No Centro-Oeste, a retração chegou a 11.300 vagas. O Nordeste registrou saldo negativo de 4.700 e o Norte perdeu 872 empregos no setor agropecuário. Em Mato Grosso do Sul, o CAGED também registrou um saldo negativo. Foram 4.205 contratações, mas os 5.010 desligamentos resultaram na perda de 805 empregos no campo. Para o economista, esses números podem mudar nos próximos anos, impulsionados por transformações na estrutura da produção rural. A expansão da celulose e o crescimento da cultura de cítricos são fatores que podem influenciar a geração de empregos no setor. Nós ainda temos mais de 60% do estado de Mato Grosso do Sul dentro da chamada agricultura de alta tecnologia, que basicamente, vive do dueto soja, milho e cana. Soja, milho no dueto de safra de inverno e verão e a cana como safra de ciclo de ano a ano. Dentro dessas áreas, o aumento da tecnologia explica isso daí. Agora, a gente precisa olhar para o futuro e dizer assim, Mato Grosso do Sul vai passar por uma mudança
significativa nessa estrutura de produção rural, né? Nós estamos tendo um aumento bem significativo da área da celulose e nós vamos ter um aumento significativo, ou uma implantação significativa, né, da cultura dos cítricos, principalmente da laranja. Então, isso vai mudar muito esse perfil. Então, esse dado que nós estamos olhando para o final de 2025, em 2026, 2027, ele já vai ser bastante diferente em função dessas duas variáveis novas que estão entrando na economia agrícola e na economia rural de Mato Grosso do Sul. Com a aproximação da colheita da soja, cresce a expectativa por novas oportunidades de trabalho no campo. As vagas temporárias ganham destaque, impulsionando a geração de empregos sazonais no agro. Para quem busca ingressar no setor, essa é uma chance de adquirir experiência e se posicionar no mercado. O trabalho temporário é uma modalidade de contratação onde nós podemos utilizá-lo tanto para demandas complementares, como para demandas de substituição de pessoal permanente. Para quem quer entrar no mercado de trabalho, a atualização do currículo é essencial. Além disso, a forma como o candidato se apresenta em uma entrevista pode fazer a diferença na contratação. Principalmente os dados de contato. Então, o candidato ele precisa verificar lá no currículo dele se está correto as informações de número de celular, um número para WhatsApp, um número para recado, se possível, o endereço de e-mail, porque essas são as principais fontes que o recrutador ele vai utilizar para entrar em contato com o candidato. E seja claro e objetivo. Então, coloque ali as suas habilidades, as suas experiências, o seu grau de escolaridade, demonstrando que realmente você quer fazer parte daquela empresa, que você quer contribuir, que você quer se desenvolver profissionalmente. E esteja pronto para as entrevistas. Então, ali, se for uma entrevista presencial, chegue com antecedência para evitar atrasos, esteja bem trajado, pesquise sobre aquela empresa, o que ela faz, o que ela produz, pesquise sobre os seus princípios, os seus valores, a sua visão, esteja pronto para as perguntas que o recrutador ele vai fazer para você. E se for uma entrevista online, procure um local de boa conexão com a internet, um local que seja calmo, que seja tranquilo, com boa iluminação. Já testa a plataforma que você vai entrar, o link que você vai entrar ali para fazer a sua entrevista online. Já faz esse teste tudo antes, né, para quando chegar ali na hora não acontecer intercorrências e talvez, né, o candidato ficar ali um pouco mais nervoso e manter a calma, né? Todo esse comportamento, né, além das habilidades, das experiências, também vão estar sendo avaliados pelos recrutadores. As feiras agropecuárias são essenciais para o desenvolvimento do setor, promovendo aí a troca de conhecimento, tecnologia e inovação entre produtores, empresas e especialistas. Elas impulsionam a produtividade, fortalecem a economia e criam oportunidades de negócios. Confira o que tem na programação desta semana no Agenda Rural. A 35ª abertura oficial da colheita do arroz de grãos em terras baixas acontecerá de 18 a 20 de fevereiro na estação Terras Baixas da Embrapa, em Capão do Leão, Rio Grande do Sul. O evento terá como tema produção de alimentos no Pampa Gaúcho, uma visão de futuro, destacando a importância do bioma Pampa e suas potencialidades sustentáveis, com atividades no auditório Frederico Costa e nas áreas de lavouras. Um compromisso com o desenvolvimento agrícola, a Agro Rosário 2025 já tem data definida, dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Realizada desde 2013, a Agro Rosário tem o objetivo de levar informações e avanços tecnológicos aos profissionais da cadeia produtiva da região oeste da Bahia, além de oferecer uma excelente oportunidade de negócio aos produtores e empresários do setor agrícola. No próximo bloco, você confere.
Integração lavoura-pecuária e o sistema plantio direto melhoram a conservação do solo, a infiltração de água e a estabilidade da produtividade, tornando a agricultura mais sustentável e resiliente. E mais, conheça a Adriana, uma pesquisadora que transforma resíduos em riqueza e impulsiona a sustentabilidade agropecuária. O Semear MS volta já! Estamos de volta para falar de sustentabilidade. A integração lavoura-pecuária e o sistema plantio direto são técnicas que melhoram a conservação do solo, a infiltração de água e a estabilidade da produtividade, tornando a agricultura mais sustentável e resiliente. Vamos saber mais na reportagem. A Embrapa Agropecuária Oeste realizou um evento em celebração aos 30 anos de pesquisa em sistemas de integração lavoura-pecuária e sistema de plantio direto na unidade de Dourados, que teve início com a apresentação de como se deu esse importante trabalho, desafios e resultados que impactam diretamente no agronegócio brasileiro. Esse é um dos mais longos experimentos realizados pela Embrapa em todo o país. Se a gente voltar no tempo, né, o que eram os problemas da época, né, e a razão pelo qual foi implantado esse experimento, a gente tinha muito claro que o produtor precisava de sistemas de produção mais sustentáveis. O problema do veranico, por exemplo, que hoje o produtor está também enfrentando, já na época ele era uma situação que fazia parte daquele momento, né, então faz parte desse nosso ambiente. Como enfrentar essas adversidades do clima que são incertas, que causam prejuízo. Então era preciso ter sistemas com maior retenção de água, com melhoria na qualidade física do solo, que a chuva infiltrasse, né? Uma série de coisas, né, que eram problemas lá e hoje ainda nós encontramos esse tipo de problema. Mas esses sistemas que foram implantados ao longo do tempo se mostraram muito eficientes para resolver, para atender essas demandas. A intenção do experimento é encontrar sistemas de produção que permitam oferecer maior estabilidade de produtividade nas culturas. Diversos profissionais e acadêmicos fizeram história ao longo destes 30 anos. É um trabalho que se caracteriza por ser multidisciplinar, então tem vários colegas de várias disciplinas, cada um na sua área de estudo, né, fazendo uma parte do todo, né? Instituições de fora, né? Das universidades, de outras unidades da Embrapa, que vêm também participando. Então isso fortalece, né, esse grupo todo na geração de informações, na geração de resultados, né, que são importantes para informar o técnico, informar o produtor. Foram apresentados os diferentes sistemas de produção que vêm sendo monitorados desde a implantação do experimento na safra de 1995 e 96. Os sistemas originais são o sistema convencional, em que há monocultivo de soja sem rotação de culturas e com preparo do solo por gradagem. O sistema de plantio direto, que tem rotação de culturas tanto no verão com soja e milho, quanto no inverno com aveia, trigo e nabo. O sistema integração lavoura-pecuária, em que a lavoura de soja se alterna com a pastagem de braquiária em ciclos de 2 anos. E o sistema de pastagem permanente em agricultura, ou seja, a pastagem contínua. Eu acredito que um sistema desse, tanto tempo no campo, né, que a gente mantém às vezes o mesmo sistema, é difícil que o produtor consiga fazer isso na sua área. Então ele ter essa referência, né, do que está dando certo, do que está dando certo há tanto tempo, né, o que a gente coloca, às vezes algo que a gente coloca para pesquisa, que às vezes deu errado, deu certo, então o que dá errado, o que dá certo a gente consegue falar, né, às vezes o produtor não precisa repetir o que dá errado e seguir mais o que está dando certo, né, então acho que esse que é o principal papel da pesquisa aqui, está refletindo o que a gente quer testar. Com as mudanças climáticas que têm afetado tanto a agricultura quanto o meio ambiente, há um empenho em fornecer tecnologias, serviços e treinamentos para ajudar a agricultura a tornar-se neutra em carbono. O carbono é um tema, né, atual e daquela época ainda, de matéria orgânica, né? Isso tem muitos resultados, então, com a integração, né, sendo um dos sistemas promissores. O que tem mais braquiária, por exemplo, sistemas com braquiária, só o pasto também, bastante
matéria orgânica, carbono. A parte de água, que a gente vem explorando bastante agora, né? Uma dificuldade aí nas épocas de veranico, então a gente tem aí sistemas que estão a longo tempo, a longo prazo, né? E como esse de plantio direto, de integração, que a gente não tem revolvimento. A gente tem conseguido melhor armazenamento de água e maior volume de água no solo durante o cultivo. Esses são os principais, assim, tem vários, né? Mas a gente destaca hoje no evento aqui esses dois resultados principais. Aqui a produtora há 53 anos e desde o início colocou sua propriedade no município de Maracaju à disposição das pesquisas realizadas pela Embrapa. Durante o decorrer dos anos, acompanhou o desenvolvimento dos estudos e principalmente os resultados positivos. Muito principalmente a parte física do solo na integração lavoura-pecuária de corte. Aumentou bastante a matéria orgânica e eu também falo com muito orgulho, eu consegui o selo de sequestro de carbono, onde é que a minha fazenda hoje ela está sequestrando 95% e só está liberando 5%. Foi testado a pureza do ar, onde é que era lavoura, onde é que era pecuária, onde é que era mato. E quando eu estava junto, eles falavam nos 3 sistemas, bem dizer, era igual. A produtividade na pecuária melhorou muito nesse tempo. E por que o senhor acredita que tem essa melhora? Por causa que tem mais qualidade de pasto e tem mais pasto disponível, porque por causa da rotação. O agronegócio brasileiro encontra na pesquisa científica o caminho para crescer de forma sustentável. O aproveitamento de resíduos orgânicos na fertilização do solo é uma das soluções que unem produtividade e responsabilidade ambiental. Esse é o trabalho da Adriana, uma pesquisadora que transforma desafios em oportunidades, revelando a paixão pelo agro. A pesquisa agropecuária no Brasil é marcada pela busca por soluções inovadoras e sustentáveis. A engenheira agrônoma Adriana Pires é um dos nomes que se destacam neste cenário. Com mais de 3 décadas dedicadas ao estudo do solo e do meio ambiente, ela tem contribuído para que o agronegócio seja mais eficiente, sem perder o compromisso com a sustentabilidade. A pesquisadora compartilha que o interesse pelo agro veio antes mesmo de iniciar a graduação. A gente que é aqui do estado, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, né? O agro ele é muito comum para a gente, ele não é uma coisa que você vai conhecer o agro, né? Você nasce dentro do agro. Então, assim, sempre foi muito comum para mim conviver com agro. Mas o interesse mesmo em estudar o agro, em aprofundar nisso, escolher essa graduação que eu fiz agronomia, ele veio muito de aula mesmo de ciências, na parte de botânica eu gostava muito daquela parte de biologia vegetal e acabei me interessando. E aí, quando eu comecei o curso, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. O solo é a base de qualquer sistema agrícola e a Adriana vê ele de forma diferente, como um organismo vivo. Uma visão que respeita os ciclos naturais e aproveita melhor os recursos disponíveis. Eu sempre gostei muito dessa parte de solos e se a gente pensar, é tudo em função dele, né? Ele é a base. E é muito interessante porque a visão é muito diferenciada para quem trabalha com a parte de produção agrícola, às vezes até para outras engenharias, né? Que eles enxergam às vezes muito o solo como inerte, né? Sem vida, e a gente já enxerga ali um outro ponto cheio de vida, né? E essencial para a produção agrícola. Então, eu me apaixonei muito por essa parte de solos e me dediquei a ela. A trajetória de Adriana é marcada pela pesquisa, mas também pela participação em processos de regulamentação do uso de fontes alternativas para os fertilizantes importados. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte de resíduos, foi começar a enxergar que a gente tinha como vencer aí vários problemas, né? O Brasil hoje, por exemplo, ele tem 85, acho que até mais já hoje, de dependência de fertilizantes importados.
né? Então, você vê, um dos pilares econômicos do Brasil, que é a agricultura, depende de importação de fertilizantes. Então, as fontes alternativas elas são muito importantes nesse sentido. Então, eu vejo assim que todo trabalho que viabilize isso, ele é importante, né? Particularmente, assim, como pesquisadora, a participação em subsidiar algumas regulamentações que são importantes, principalmente para a parte de resíduos urbanos, que são resíduos que a gente tem que gerar, não tem como, não tem o que fazer, né? Lixo, esgoto. E eu tive a oportunidade de participar muito próximo assim, de processos que envolveram essas regulamentações. Eu acho que para mim foi bem marcante assim, ter essa oportunidade. Na Embrapa Agropecuária Oeste, Adriana lidera pesquisas que utilizam resíduos orgânicos e dejetos para a produção de adubo. Esses insumos podem substituir os fertilizantes químicos convencionais, reduzindo os custos para os produtores e os impactos ambientais. Não só dejetos suínos, mas se a gente pensar de confinamento de boi, cama de frango. Então, eles são todos resíduos que, se tiverem uma disposição errada, vão causar um impacto negativo. Então, veja bem, a hora que você trabalha em usar aquilo como um adubo, você está resolvendo dois problemas. Primeiro, você está diminuindo o impacto no ambiente de uma disposição errada. E, em segundo, você está fornecendo para a nossa agricultura matéria orgânica e nutrientes, né? Mas tem que ser bem feito, senão tem os impactos negativos também. A paixão de Adriana pelo agro vai além da pesquisa. Seu compromisso é transformar conhecimento científico em soluções práticas para o campo, conectando produtores e pesquisadores na busca por um agronegócio mais eficiente e sustentável. O processo de compostagem é um processo comum que se faz, né, para conseguir condições, uma qualidade melhor de resíduos. E existem hoje, se fala muito de agrominerais, pó de rocha, né, fosfatos naturais, que são fontes de nutrientes, mas que têm uma quantidade que a planta consegue absorver muito pequena, que a gente chama de disponível, né? E existem poucos trabalhos, mas existem trabalhos que falam que o processo de compostagem, como ele tem alta temperatura e uma atividade microbiana muito forte, ele pode conseguir solubilizar uma quantidade maior, né, desses nutrientes que estão nos agrominerais. Então, o que a gente trabalhou foi essa mistura. Então, a gente tem aqui resíduos da indústria sucroalcooleira, torta de filtro e cinza, com rocha potássica, né? E uns com, outros sem, claro, para a gente fazer essa avaliação, se ocorre essa solubilização ou não. Os dados daqui ainda estão em laboratório, a gente está bem curioso para saber o que acontece, mas a gente já teve alguns resultados positivos com a parte de rocha fosfática, com fósforo, né, conseguindo uma solubilização um pouquinho maior. A pesquisadora acredita que a inovação no agro passa por enxergar oportunidades onde muitos veem desafios. Para ela, a sustentabilidade está em aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, transformando resíduos em soluções para o campo. Vamos utilizar aquilo que cheira ruim, aquilo que ninguém quer perto, vamos colocar aí na agricultura, porque é um material muito rico, é um material especial, é um material que a gente tem que dar mais valor, a gente tem que aprender a dar mais valor, né, para os resíduos, para a gente aproveitar, né, todos esses benefícios que ele pode dar para a gente. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. E olha, eu conversei com especialistas que vão analisar os desafios e oportunidades do sistema de irrigação para produtores rurais. O Semear MS volta já! Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. E o tema de hoje é irrigação
e estratégias aí para a safrinha do milho, né? Irrigação e clima. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aí 2 convidados mais do que especiais, né? O Dr. Renato Franco Oliveira de Moraes, que é engenheiro agrônomo, pesquisador de proteção de cultivos e chefe de pesquisa do Instituto MS Agro. E também o Mário José Maffini, também engenheiro agrônomo e presidente do grupo Plantio na Palha, o GPP. E para começar, doutor Renato, gostaria de perguntar para o senhor como é que o senhor avalia, né, o comportamento do clima nos últimos anos aqui para a nossa região, aqui para Mato Grosso do Sul, né? Os produtores aí estão preocupados com essa situação de seca extrema aqui, principalmente na região sul do estado. Bom dia, Valéria. Bom dia, amigo Mário. Muito obrigado pelo convite. Bom, quando a gente analisa aí, fazendo um retrospecto desses últimos 4 anos da região Cone Sul Fronteira, que a gente chama aqui em Mato Grosso do Sul, nós não estamos vivendo uma situação muito favorável aos produtores da nossa região. A gente vem com frustrações de safras seguidas, 2021, 2022, acho que foi um dos piores cenários aqui da nossa região, em questão de quebra de safra. Aí a gente veio com problemas com insetos, pragas. Quando a gente tinha condição boa, a gente teve o caso da cigarrinha do milho, que deu também muitas perdas. E sequencialmente, as perdas por condições climáticas vêm se mantendo. Esse ano, não diferente dos outros anos, a gente tinha aí uma condição boa até novembro, dezembro, e agora do início de dezembro para frente, os problemas com seca têm se agravado intensamente em nossa região. Nossa, 4 anos é muito tempo, assim, né? São muitas safras aí com prejuízos, né, ao produtor. E aí vem a questão da irrigação, né, Mário? Como é que esse sistema ele pode ajudar aí os produtores de Mato Grosso do Sul nessa questão da seca? Vamos lá. Se a gente olhar o cenário Mato Grosso do Sul, nós temos uma situação de dificuldades, não dentro da porteira, mas por fatores externos. Porque dentro da porteira o nosso produtor sabe muito bem como produzir. Está aí o doutor Renato, os institutos fazendo pesquisas e tal. Hoje a pesquisa, ela tem bem claro, fala assim, olha, eu quero fazer um cultivo, um plantio, para atingir 60 sacas, 80 sacas por hectare, 100 sacas por hectare. Então, o pacote é definido. E o produtor está fazendo isso com maestria. Bons equipamentos, assistência técnica, fertilização, correção de perfil, palhada, rotação de culturas. Mas, infelizmente, na hora de colher, de fechar, a falta de umidade, normalmente, 99% dos nossos problemas, tem sido essa irregularidade de disponibilidade hídrica. Então, nesse contexto, o produtor só resta ele olhar para cima, sabe, e rezar, certo? Nesse quesito, o que pode ser feito para amenizar? De imediato, um resultado imediato seria o quê? Irrigar. Irrigação, pronto, é uma injeção na veia. 99% dos problemas estarão resolvidos. É certo que a agricultura é um cobertor curto, né? Você puxa o cobertor, tapa o pescoço, cobre o pescoço, destapa o pé. Sempre teremos problema. Então, irrigação é de imediato o que resolve. Como é que os produtores, né, podem adotar essas estratégias para pelo menos minimizar? Dá tempo de se fazer alguma coisa ou teria que ser feito antes? Vamos lá. Nós estamos numa região relativamente jovem de agricultura aqui. 50 anos, talvez, que começou a agricultura, né, que os gaúchos vieram para o Mato Grosso do Sul aí abrir essa nova fronteira. E ao longo desse tempo, os produtores estão investindo nesse solo. Bom, para quem tem
água disponível na propriedade, não é difícil. É irrigar, verticalizar e segurança na produção. Para quem não tem, minimizar, remediar. O que seria esse remediar? Nós temos aí, você acompanhou, os telespectadores aí que já conhecem o trabalho do professor Luiz Carlos, a rotação de cultura, palhada, que é aí que entra o grupo Plantio na Palha, um trabalho fantástico, certo? E agora, mais recentemente, um novo trabalho, utilização de adubos orgânicos, para reter mais essa umidade. Então, a gente tem que usar de ferramentas esponjas. Ferramentas esponjas, o que seria? Matéria orgânica, palhada, certo? Correção de perfil para que as raízes tenham uma área maior para buscar essa umidade. Resolve? 100% não, mas ameniza. O senhor falou também dessa questão, né? Até citou o professor Luiz Carlos, aí, que é um grande estudioso nessa área de rotação de culturas. E aí, doutor Renato, eu pergunto para o senhor, né? Todos esses anos tendo prejuízo e o produtor rural insistindo em soja, milho, né? Enfim, e muitos ainda estão na dúvida, né? O senhor acha que investir mais uma vez, né, no milho, nessa variação apenas nessa monocultura que acaba sendo, né, milho e soja, ela deve ser pensada? Existem alternativas aí, de repente, para substituir o milho, por exemplo? Com certeza temos hoje podemos falar que nós temos alternativas. Até 2 anos atrás, acredito que não teríamos. Por quê? Uma condição específica aqui da região de Dourados é que nós temos muitos produtores que são arrendatários. Então, eles produzem a soja para poder pagar o arrendamento da área e eles querem produzir o milho, que é o momento onde eles vão capitalizar para o próximo ano. Então, eles ficavam muito na soja, milho, por conta desse sistema de cultivo. Hoje, nós temos alternativas. Sorgo é uma alternativa que vem crescendo na nossa região, principalmente pelo mercado consumidor que se estabeleceu na nossa região. E, respondendo a sua pergunta, vale a pena plantar o milho? O risco é muito grande. Quando a gente pega as previsões climáticas ao longo dos próximos meses, fica meio preocupante se pensar em uma cultura que vai necessitar de um volume de água muito grande lá em março, abril. Porque se a gente for ver, os plantios de milho safrinha ainda eles estão acontecendo de forma bem tímida. A gente vê uma região ou outra, que é onde a gente teve ali uma mancha de chuva ou outra, que o pessoal tem uma condição de plantio. Mas ainda, de certo modo, há uma desconfiança muito grande por parte dos produtores se vale a pena esse risco. Então, alternativas por culturas a gente tem, a gente só precisa trabalhá-las. Doutor Renato, esses desafios climáticos todos, o senhor já falou que existem aí algumas alternativas, né, a se pensar, mas qual é a dificuldade do produtor rural hoje em começar a fazer esses plantios com essas novas culturas? Como é que o senhor analisa isso? Um dos principais problemas que a gente tinha aqui na região era o mercado consumidor. As empresas, as cooperativas, elas recebiam apenas soja e milho. Hoje nós temos uma alternativa, uma empresa grande aqui da cidade de Dourados, ela já está recebendo, por exemplo, sorgo. Então, abre possibilidade para os produtores produzirem sorgo. Então, o mercado consumidor. Na questão da carinata, nós já também temos 2 polos aqui na região, um próximo à Casa Verde e o outro em Naviraí, que vão receber esse material, aí, essa semente de carinata. Então, outras dificuldades, informação. Infelizmente, conversando com alguns consultores, eles ainda têm muita dúvida com relação a posicionar sorgo, a fazer recomendação técnica para a cultura do sorgo. Então, é aí que entra o papel do Instituto MS Agro. Nós já estamos fazendo isso há alguns anos, com plantas de cobertura, com plantas alternativas ao cultivo de milho. Nós temos trigo, tem crescido na região. Então, fomentar
esses consultores, esses produtores rurais, com informações técnicas para que eles se sintam confiáveis e confortáveis em fazer o cultivo dessa alternativa, que geralmente são culturas que demandam um volume um pouco menor de água para chegar na sua produção final. E aí, Mafini, eu volto para você também nessa questão da irrigação, né? As melhores práticas aí que o produtor rural pode, né, fazer para, pelo menos, driblar, né, esses efeitos aí do clima, principalmente aqui na nossa região, no sul do estado. De forma imediata, eu acredito, soja não tem jeito de tirar do circuito de plantio, 100% de soja, ponto. Agora, outono e inverno, 30%, 40% milho safrinha, 10, 20, 30, outras culturas, soja, sorgo, carinata, canola, enfim. E 30% regeneração, agricultura regenerativa. Essa é a minha visão. O que seria essa agricultura regenerativa? Colocar plantas para reciclar nutrientes, para melhorar o solo, que seria o quê? Os mix de cobertura, que estão aqui amplamente utilizados. Só fazendo mais um parênteses aí, desculpe, Valéria, Renato, é que eu começo a falar aqui e eu me empolgo. Tem um amigo nosso aqui de Carapó, na Viraí, ele tem 2 fazendas, e ele falou, Mário, eu fiz um mix na lavoura, e olha que coisa interessante, eu tenho aqui joaninha, eu tenho aqui predadores de lagarta e percevejos que eu nunca tinha visto na minha lavoura, certo? Então, quando começa a fazer a coisa certa, os resultados são diferentes. E aquela máxima, né? Os resultados só serão diferentes se a gente começar a fazer coisas diferentes. Mafini, eu agradeço aí, né, esse bate-papo enriquecedor, né, que a gente teve aqui. Eu sei que o pessoal que está nos assistindo, eles vão querer saber muito mais sobre isso, porque é um tema realmente muito... que gera aí, né, muito interesse por parte dos produtores rurais. Quero agradecer também o doutor Renato. E para encerrar, doutor, eu gostaria de perguntar para o senhor quais as medidas, né, que o senhor recomenda para aumentar aí a quantidade de palha da soja e aproveitar esse período de colheita. Olha, é muito importante a gente pensar, complementando a fala do colega Mário, a gente deve pensar num sistema. A gente não pode pensar na soja, no milho, ou vai ser soja e trigo. A gente precisa pensar o ano todo, o sistema todo. Então eu vou enriquecer alguma coisa na soja, mas eu vou fazer um milho, se eu for fazer um milho safrinha, com braquiária, para quando a gente colher esse milho safrinha, a gente já tem uma cobertura vegetal. Hoje nós já temos a capacidade de fazer braquiária também no meio do sorgo. Então, uma das dificuldades técnicas, o sorgo não gera tanta palhada final, mas ele tem essa possibilidade em colocar a braquiária também no sorgo. Então, a principal informação é pensar no sistema. A gente pensa ali no que a gente vai deixar para a cultura subsequente. Então, a ideia é essa. Mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui e a gente vai aí trazer vocês, né, mais vezes para a gente complementar esse assunto e trazer mais informações para o produtor. É isso aí, o bate-papo com o produtor fica por aqui e a gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!